Boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um assunto novo, chamado gráficos. E nós vamos ver aí para que esses gráficos são utilizados, que tipo de gráfico eu posso ter e para que cada um serve. Então, a nossa apostila, ela está começando um novo assunto, que é em relação a gráficos. Então, nós vamos aprender aí alguns nomes de gráficos, para que cada um é usado, e aí nós vamos então fazer as interpretações desses gráficos. Então é muito importante agora todo mundo prestando atenção na explicação, porque depois, na nossa segunda aula, nós iremos fazer exercícios sobre esse conteúdo. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, o que significa gráficos? Para né, esse assunto, eu preciso saber o que significa. Então, vamos lá, ó, os gráficos. A utilização de gráficos na representação de informações numéricas, ó. Nós temos aqui, ó, uma importante situação para gráficos, ó. Eles vão envolver números. Então, nós vamos ter aí nos gráficos informações numéricas. E aí, como que essas informações numéricas vão aparecer? Ó, os gráficos estão presentes em que tipo de lugar? Nos jornais, nas revistas, nos folhetos informativos e em outros meios de comunicação. Eles são utilizados, ó, para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Então, esse conteúdo nós estamos vendo agora, não está na apostila. Então, vamos lá. Gráficos, então. Primeira informação importante que nós temos sobre ele. Eles estarão trabalhando com informações numéricas, ou seja, nós teremos o que envolvido? Números. Isso é muito importante. Onde nós podemos encontrar, então, esses gráficos que vão estar trazendo informações numéricas? Eu posso ver no jornal, lá na revista, no folheto ou em outro meio de comunicação. Então, esses gráficos vão estar ali trazendo informações importantes, porém, essas informações, ó, terá muito número envolvido, ou seja, as informações que nós vamos encontrar em cada tipo de gráfico vão aparecer, então, números, ok? Então, é muito importante nós sabermos sobre o conceito de gráficos e onde nós podemos achá-lo. Outra situação, ele pode, o que eu vou trazer então envolvendo esse gráfico com números? Por exemplo, eu vou trazer aqui uma representação do número de produtos mensais vendidos por uma fábrica. Por exemplo, uma fábrica lá produz bicicletas. Então, ela vai produzir um gráfico com um número mensal de vendas, ou seja, mensal é o quê? Durante o mês. E aí ela vai representar, então, esses produtos usando números para poder ter a noção de quanto, né, foi vendido nessa fábrica. Outra coisa também que é muito comum e vocês vão começar a observar a partir um pouquinho mais para frente, que é na época de eleição, é muito usado o gráfico para mostrar o percentual de votos dos candidatos a um cargo político. Por exemplo, quando nós tivemos a última eleição para presidentes, nós tínhamos lá os candidatos e apresentava lá a ordem numérica, né? Daquele que tinha maior preferência para menor. E do lado do nome desse candidato, tinha lá, então, a porcentagem de preferência dos eleitores. Então, vai aparecendo ali, nessa situação, o nome do candidato e esse percentual, então, de preferência do eleitor. Consumo mensal de água, nós já estudamos, inclusive, esse tipo de situação aqui, ó, lá nos boletos e folhetos, o consumo mensal de água ou da energia elétrica de uma família. Nós já fizemos toda a análise desses dois tipos de contas e todas as informações que cada uma apresenta. Então, reparem aqui, ó, que esses gráficos, o tempo todo, vão trazer no seu contexto números para representar uma determinada informação. Então, vamos ver aqui.
Esse conteúdo, pessoal, não está na apostila, tá bom? Isso aqui a tia Alessandra está explicando a matéria. Aí na segunda aula é que vocês irão usar a apostila, certo? Então agora não precisa se preocupar com a apostila, é só focar aqui no que a tia Alessandra está falando. Vamos ver aqui, ó, o que compõe um gráfico. Quando nós vimos lá o boleto, nós vimos lá a fatura de água, de energia, nós vimos muita coisa que aparece lá nessa conta. No gráfico também, ó, nós teremos o título, é extremamente importante saber sobre o que o gráfico está falando. Fonte, quem é que está informando esse gráfico? Então, nós temos aqui, ó, identificação da fonte, estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, economistas, no qual a informação foi retirada. Por exemplo, quando se faz lá o gráfico, né, na época da eleição, quem traz isso aí para a gente é o censo, ele que trabalha com essas informações percentuais. Então, é a fonte de onde essa informação veio. Números. Se nós já sabemos que o gráfico trabalha com informações numéricas, é claro que nós temos que ter os números presentes. Eles podem estar organizados em ordem crescente, do menor para o maior, podem apontar quantidades e períodos, por exemplo, o mês, o semestre e o ano. O mês, 30 dias ou 31 dias, dependendo do mês. O semestre, a soma de 6 meses, e ano são os 12 meses do ano. Murilo, se você está com dúvida, pode colocar a perguntinha aqui do lado do chat para a tia, que ela responde para você, tá bom? E legendas. Nós já vimos muito essas legendas lá nos mapas de geografia. Para que serve uma legenda? É um resumo, né, pequeno dessas informações analisadas no gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte e destacada por cores. Vocês já fizeram exercícios analisando legendas de mapa. Nas próprias aulas de matemática, as legendas aparecem. Podem ser usadas legendas também lá na língua portuguesa. E aí essas legendas, elas são identificadas por cores e depois vocês vão identificando cada parte através da legenda. Murilo, essa pergunta eu respondo para você daqui a pouquinho, tá bom? E aqui, então, ó, recapitulando. Componentes do gráfico. Nós temos o título, a fonte, os números e legendas. Então, nós temos aqui, ó, os elementos que vão aparecer lá no gráfico para eu poder analisar. Lembrando que isso aqui, ó, que são os números, nós vamos ver o tempo todo nos gráficos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês começarem a conhecer os gráficos. Olhem só. O gráfico aqui, ó, que nós vamos ter como exemplo é o chamado gráfico de setores, que é esse daqui, ó. Olha que a tia Alessandra colocou entre parênteses a palavra pizza. Eu vou explicar por quê. O gráfico de setores, que é esse aqui, ó, ele é trabalhado em fatias, exatamente como uma pizza. Por isso que esse gráfico recebe esse nome. Então, olha só os elementos do gráfico aqui, ó. Nós temos o título, olha os números aqui, olha a legenda com as cores. E aí, prestem atenção, ó. Cada cor aqui representa um candidato. Olha, os candidatos estão aqui, ó. Zé Paulo, Paulo Pequi, Tião Aleluia, Adão do Poço. Esses são os candidatos, né, que estavam lá concorrendo para ser o prefeito de uma cidade lá no interior de Goiás. Aí o Zé Paulo, ó, ele teve 2.520 votos, ou seja, foi o que mais teve votos. Paulo Pequi, 2.090, Tião Aleluia, 1.360 e Adão do Poço, 840. Aí, o que foi feito aqui, ó, no gráfico de setores? Cada quantidade de votos aqui representa uma fatia desse gráfico. Se o Zé Paulo teve 2.520 votos, foi o candidato que mais teve votos. O que acontece aqui, então? Ó, a fatia do Zé Paulo é a maior e ela é da cor verde. Então, eu vim aqui, ó, dividir
gráfico de setores em fatias. São 4 candidatos, então eu tenho que ter 4 fatias. As fatias vão ser cortadas. Vamos imaginar que seja uma pizza. Lembrando que o gráfico de setores é conhecido como pizza justamente por essas fatias aqui. O Zé Paulo, ele tem que ficar com a maior fatia do gráfico. Por quê? Ele foi o candidato que mais teve votos. Em segundo lugar, veio Paulo Pequi, com 2,90. A fatia do Paulo tem que ser menor um pouco do que Zé Paulo. Depois vem o Tião Aleluia, 1.360. A fatia do Tião tem que ser menor do que a do Zé Paulo e menor do que Paulo. Então, olha só, por isso que a fatia dele é assim. E Adão do Poço ó, foi o que menos teve votos, 840. Então, ó, a fatia dele foi a menorzinha. Então, as fatias foram sendo identificadas por tamanho de acordo com a quantidade de votos dos candidatos. Por que o Zé Paulo, então, tem a maior fatia do gráfico? Porque ele teve o maior número de votos. A segunda fatia é a do Paulo Pequi, que teve mais votos, ficando em segundo lugar depois do Zé Paulo. Então, a fatia dele tem que ser um pouco menor do que a do Zé Paulo. O Tião Aleluia teve 1.360, menos do que o Zé Paulo e menos do que Paulo Pequi. Então, a fatia do Tião tem que ser menor do que a do Zé Paulo e menor do que do Paulo. Então, reparem que as fatias vão diminuindo. E o Adão do Poço foi o que menos teve votos. Por isso, a fatia dele foi a menorzinha. E aqui, ó, nós temos as cores identificando os candidatos. Quando nós pegamos aqui, ó, 37%, 31%, 20% e 12%, somando tudo isso aqui, nós vamos achar 100%. O gráfico de setores, ele trabalha com essa informação aqui. Nós vamos fazendo a divisão aqui das fatias e depois, como somamos todos os valores, nós vamos achar 100%. Então, informação importante. O primeiro gráfico que nós estamos estudando é o gráfico de setores, conhecido como gráfico de pizza também. Por quê? Ele é dividido em fatias como uma pizza. Quem quiser falar alguma coisa, só passar a mensagenzinha aqui ao lado, que a tia Alessandra vai lendo e respondendo. Então, nós temos aqui, ó, primeiro gráfico de setores, também chamado gráfico de pizza. Já vimos o porquê, né, da divisão em fatias. Agora nós vamos ver um outro gráfico. Ó, só um minutinho aqui que saiu da tela. Deixa a tia voltar aqui. Continuando. Olhem só. Nós temos aqui, então, o segundo exemplo, que é o gráfico de barras verticais. O que é gráfico de barras verticais? Ó, são as barrinhas que são colocadas e são chamadas de verticais porque elas ficam em pé. Então, aqui mais uma vez, olha, ele deu todos os meses, de janeiro a dezembro, e aqui ele falou sobre uma fábrica de bicicletas que vendeu durante os meses, o ano de 2009, durante todos os meses, essa quantidade de bicicleta. E aí ele fez, ó, de 0 a 100 e colocou lá, janeiro. Nós já fizemos muito isso aqui em matemática, ó. Janeiro, 45 bicicletas. Ó, reparem que a coluna de janeiro está entre 40 e 50, que aqui no meio é o 5. Isso aí, muito bem. Ó, fevereiro, 58. Observa, ó, tá quase pertinho dos 70. Março, 32, até chegar a dezembro, que é 80. Então, ó, título, venda de bicicletas 2009. A gente já fez muito isso lá em matemática. E aqui ele fez de janeiro a dezembro, escolheu duas cores, e esse gráfico aqui, então, ele vai receber o nome de gráfico de barras verticais. Barras, porque nós temos as colunas, e vertical, porque elas são em pé. Então, já vimos o gráfico de setores, que é o de pizza, ele é redondinho, e cada pedaço equivale a uma fatia. E as fatias são do tamanho da informação numérica.
O gráfico de barras verticais são as colunas que nós vamos fazer, vertical porque elas vão ficar em pé, e cada coluna também vai acompanhar esse número que foi passado aqui ao lado. Como nós vimos aqui, de janeiro a dezembro, a quantidade de bicicletas vendidas em cada mês. Depois, nós vamos ter aqui o gráfico de barra também, que eu falei chamado de colunas, porém esse aqui é na horizontal. Por que é na horizontal? Porque ele está deitado. Reparem aqui, ó. Série 3, série 2, série 1, que é a legenda. E aí, nós vimos aqui, então, ó, o primeiro gráfico, que é o de setores, que é aquele com formato de fatias de pizza, por isso que ele é chamado também de pizza. Vimos o gráfico de barras ou colunas, vertical, que é aquele que vai ficar em pé. E agora, ó, nós estamos vendo um outro gráfico de barra também, porém, ó, as colunas estão na horizontal, ok? Porque elas estão deitadas. Então, olha só, nós já vimos 3 gráficos, então. O gráfico de setores, que é aquele do formato de pizza, e aí ele é dividido em fatias. O gráfico de barra ou de coluna vertical, que a coluna vai ficar em pé. Agora nós estamos vendo o gráfico de barra ou coluna horizontal, que é aquele que vai ficar deitado. Reparem aqui, ó, que nós temos a legenda e cada uma delas com uma cor diferente, que é exatamente para você reconhecer cada uma delas. Então, a legenda nos traz cores e informações importantes para que vocês saibam que, por exemplo, a série 1 é o azul, a 2 é o laranja, a 3 é o cinza. Então, quando eu olho para o gráfico, eu sei quem é quem aqui. E sempre, ó, trazendo informações numéricas, que é a principal característica dos gráficos. Agora aqui, ó, nós temos um outro gráfico também. É o gráfico de linhas. Reparem aqui, ó, que ele foi construído dessa forma aqui, ó, usando exatamente linhas para a sua construção. Mais uma vez, aqui nós temos legendas, nós temos números. As legendas são identificadas pelas cores para que vocês possam, então, trazer aí a identificação dessa informação que vocês precisam reconhecer em cada gráfico, ó. Então, reparem que aqui, ó, foram usadas linhas, por isso o nome do gráfico de linhas. Dando continuidade aqui, ó, tipos de gráficos, então. Nós temos gráfico de segmentos ou linhas, que foi esse último que nós vimos. O gráfico de colunas ou barras, ele pode ser chamado tanto de colunas ou de barras, e essas barras ou colunas podem ser na vertical, em pé, ou na horizontal, deitada. O gráfico de setores é aquele que tem o formato de pizza, e aí são representados por fatias. E aí eu trouxe mais um exemplo de cada um, ó. Gráfico de setores, conhecido como de pizza, ó, o formato dele, ó, fatias. Temos a legenda aqui, temos o título do gráfico, para que eu saiba o que o gráfico está analisando. Cada cor aqui, ó, representa uma brincadeira. E aí as fatias vão ser de acordo com a preferência escolhida. Então, ó, a maior preferência de brincadeiras é de bicicleta, por isso que é a maior fatia. Depois nós temos aqui, ó, esconder, brincadeira, né? Pique-esconde, é a segunda fatia, ela já é menor do que a primeira. Tivemos um empate aqui, aliás, desculpa, pessoal, a segunda preferência aqui é brincar de boneca, e depois sim vem brincar de esconder. Reparem que aqui, ó, essa fatia aqui é um pouquinho menor que essa aqui. Depois eu empate aqui, ó, futebol e pega-pega. Ah, quando é, tia, o mesmo número, as fatias vão ficar do mesmo tamanho. Então, ó, a fatia de bicicleta é a maior, porque 10 crianças escolheram essa brincadeira. Um pouquinho menor, 6 crianças escolheram trabalhar, né, brincar de boneca. Futebol vai ficar aqui, ó, junto com o pega-pega. Aí, em terceiro lugar, vem brincar de esconder, 5. E o futebol
mais o pega-pega, tiveram 4 pessoas, então, pedindo para que vocês fizessem, então, essa situação. Gente, só um minutinho, tá? Por favor. A tela saiu aqui, só um minutinho. Tia, é porque tem gente compartilhando. O Miguel Pois é, então, aí a tia tá fechando aqui para justamente não acontecer isso, ó. Ok? Só um minutinho aqui que a tia vai colocar novamente aqui o que vocês precisam ver. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então, retornando aqui, ó, a nossa aula. Deixa eu só colocar aqui. Nós vamos ter, então, ó, as fatias de acordo, então, com o tamanho de preferência aqui. Depois, vamos ver aqui o próximo gráfico que eu coloquei para vocês. Ó, o gráfico de barras ou colunas na vertical. Reparem aqui, ó, aqui na vertical, porque as colunas estão em pé. Então, nós temos aqui o número de gols que cada jogador fez. Quem fez o maior número de gols será a maior coluna. Então, aqui nós temos vários jogadores e aqui, ó, a quantidade de gols que cada um fez. Então, esse é o de barras na coluna vertical. Outro gráfico de barras, porém agora, ó, horizontal. População de cidades brasileiras, ou seja, cada coluna vai representar o tamanho da população, ou seja, por que São Paulo ocupou tudo? Porque São Paulo tem a maior quantidade de pessoas na cidade, a maior população. Depois vem o Rio. Reparem aqui, ó, as colunas vão sendo diferenciadas: São Paulo, Rio, Salvador, Recife e depois Porto Alegre, da maior para menor. Então, gráfico de barras ou colunas na horizontal. Depois nós vamos ter aqui, ó, o gráfico de linhas. Ó, temos os meses aqui, ó, um semestre de janeiro a junho, são os meses. Número de filmes locados, ou seja, né, quando as pessoas iam locar filmes. E aqui vem, então, o gráfico de linhas, representando, então, a quantidade de filmes que foram locados em cada mês. Então, nós temos aqui os gráficos representando aqui cada situação importante que o gráfico vai trazer. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vamos relembrar quais são os gráficos, porque no próximo exercício da apostila, na segunda aula, nós iremos fazer essa atividade. Então, ó, gráfico de setores, formato de pizza, cada fatia vai representar uma numeração, quanto maior o número, maior a fatia, e quanto menor o número, menor a fatia. Depois, nós teremos aqui o gráfico de barras ou colunas, tanto pode ser chamado assim como de colunas. Temos a vertical, lembrando que toda coluna na vertical ela vai ficar em pé. O tamanho da coluna também vai estar de acordo com o número que ela vai trazer de informação. O gráfico de barras ou colunas na horizontal, a nossa coluna vai ficar deitada e vai seguir o mesmo modelo da outra. O tamanho da coluna vai estar ligada direta ao número, ok? E por último, nós vamos ter lá, então, o gráfico de linhas, que é esse aqui, que vai trazer, então, a construção das informações numéricas dentro aqui, então, do gráfico de linhas. Então, nós vimos aí gráfico de setores ou pizza, gráfico de barra vertical, gráfico de barra horizontal e gráfico de linhas. Todos eles vão trazer informações importantes relacionadas, então, a esses números que vão estar sendo informados ali, de acordo com cada situação que o gráfico trouxer ali. Ok? Então, pessoal, aí na próxima aula, nós encerramos então a primeira com a explicação do conteúdo e na próxima, então, nós vamos fazer os exercícios sobre essa atividade. Ok?